Fala aí, queridos, graças a Pai, tudo bom com vocês? Mais uma vez ainda compartilhando a palavra de Deus com vocês, e para mim é sempre motivo de muita honra, alegria. E antes de darmos início aí à palavra, eu queria agradecer a sua vida aí. Eu tenho percebido que o canal aos poucos tem tido um crescimento aí, e o mais importante do que o crescimento é que venha a ser cada dia mais um crescimento aí direcionado pelo Espírito Santo, porque se não for assim, vai ser tudo em vão. Então eu fico feliz pela quantidade de pessoas aí que tem se inscrito aí nesse canal, e um canal que tem procurado manter aí a seriedade com a palavra de Deus, tem procurado andar aí nos princípios que o Senhor tem estabelecido para a sua igreja, para nossas vidas aí por meio da sua palavra. E eu queria agradecer a você que tem comentado aí, que tem deixado o seu toque aí, a sua dica, para que a gente venha cada vez mais estar melhorando também, não só a questão propriamente dita da palavra, mas tentando aí melhorar uma iluminação, uma qualidade aí. E na medida do possível a gente tem feito aquilo que o Senhor tem reservado às nossas vidas. Eu acredito que temos tido aí uma melhoria constante, e o Senhor só quer que a gente dê o pontapé inicial. O Senhor quer que a gente comece a fazer alguma coisa, e o crescimento é Ele quem dá. Glória a Deus. Hoje iremos dar continuidade aí à nossa série de mensagens, né? O Evangelho que não me foi ensinado. Então eu acredito que o Senhor tem falado muito ainda, e ainda irá falar muito mais aí às nossas vidas. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. O nosso tema hoje vai ser Sejam Santos. Nós vimos aí, o tema passado foi Ainda Existe uma Cruz, e dessa segunda mensagem iremos ver Sejam Santos. Esse Sejam Santos a gente vai ver que é um mandamento do Senhor. E isso já me abre um grande alerta aí, porque muitas vezes a gente acredita que no Novo Testamento a gente não tem alguns mandamentos do Senhor, que os mandamentos ficou lá para o Antigo Testamento. Não, a gente vai ver mandamentos sim também no Novo Testamento, e um desses mandamentos é sejam santos, assim como é também nosso Deus. Então 1 Pedro aí 1, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo, do mesmo jeito que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A palavra santo nada mais é do que ser separado. Nós precisamos entender também que muito do nosso conceito aí de santidade está ligado ao conceito católico aí que nós herdamos, aí que tivemos como uma herança, de que santo é aquela pessoa que fazia milagres e enfim. Mas biblicamente falando, na própria origem da palavra, se assim posso confirmar aí a você de forma bem resumida, é que o santo nada mais é do que uma pessoa separada para Deus. E quando eu vejo um versículo como esse, o Senhor dizendo, seja santo em todo o vosso procedimento, nada mais é do que eu viver minha vida pautada pelo seguinte princípio: em meus passos, o que Jesus faria. Então, se nós vivermos a nossa vida aí pautada por esse princípio, nós iremos pensar muito antes de falar, nós iremos pensar muito antes de agir, nós iremos fazer muitas outras coisas de forma bem racional, segundo aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque em meus passos, nos passos de Jesus, Jesus certamente faria muitas coisas diferentes daquilo que nós temos feito. Mas precisamos entender algumas coisas que toda a forma de santidade, ela emana da palavra de Deus. Toda forma de santidade, ela deve emanar da palavra de Deus. Então você vai lá, abra a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17 vai falar que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe nenhuma forma de santidade que não seja pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é essa verdade. Então, se pautarmos o nosso modelo de santidade em qualquer coisa fora da palavra de Deus, será apenas um estereótipo de
tentar nos convencer e convencer aqueles que nos cercam de alguma forma de que estamos vivendo uma vida separada para Deus, mas que mais cedo ou mais tarde isso irá cair, isso irá ruir, porque a palavra de Deus diz que santifica-os na verdade. E onde está essa verdade? A palavra de Deus, ela é esta verdade. Precisamos entender também que a santidade ela precisa ser aperfeiçoada diariamente. É um exercício. Uma vez eu ouvi de um pastor dizendo: faça por obrigação até que se torne um hábito. Existem coisas que iremos fazer na nossa vida a princípio por obrigação, até que aquilo vai gerar em nós um hábito. E eu estou falando aqui para você nesse momento das disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, jejum, aquilo que irá nos aproximar mais de Deus. Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais a palavra de Deus me examina, me esquadrinha e vai me moldando segundo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Em consequência, eu vou ter cada dia mais uma vida santificada, uma vida santa para Deus. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 2 Coríntios 7, 1, vai falar: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Preste atenção, tanto na carne como no Espírito. Que Espírito é esse? Está falando do Espírito Santo de Deus? Não, está falando do meu Espírito como essência. Está falando das obras da carne, está falando daquilo que eu sou como essência. Eu tenho que estar cada dia me purificando. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas são maiores do que as minhas impurezas. A promessa de Deus, ela vai me levar à santidade. Eu tenho que ir aperfeiçoando, entenda essa palavra, é diariamente, é constantemente, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu tenho percebido que ao longo dos anos as pessoas têm perdido o temor do Senhor. As pessoas têm tido medo, têm perdido, vamos dizer assim, o respeito por aquilo que Deus pensa sobre as suas vidas. E esse temor por estar cada dia indo embora, as pessoas têm vivido cada vez mais distante da santidade que o Senhor espera que elas tenham. E a busca da santidade, por vezes, ela não será algo natural. Você não vai ter desejo de ler a palavra de Deus. Você naturalmente não vai ter desejo a buscar as coisas espirituais de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma constante luta entre a carne e o nosso espírito. Então, muitas vezes nós iremos ter que nos condicionar a princípio a ler a palavra de Deus, a orar, porque aquilo daqui a pouco vai gerar um prazer em nossa alma. Eu digo isso a você, muitas vezes eu estava sem vontade nenhuma de ler a Bíblia, mas eu me obriguei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler, e quando eu parei para prestar atenção, já fazia mais de hora que eu estava lendo a Bíblia. Mas a princípio, eu não queria ler a palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso aqui a você, porque isso é uma eterna luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 vai falar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O nosso chamado primordial é para sermos santos. O nosso chamado primordial é para sermos santos, como está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Volta a tua Bíblia lá, 1 Tessalonicenses 4, 7. Portanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Deus, ele não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso principal chamado. Precisamos entender que tudo que nós formos fazer para o Senhor, temos que fazer debaixo de santidade, temos que fazer debaixo de temor, temos que fazer debaixo do respeito ao Senhor. A palavra de Deus também vai dizer lá no livro de Ezequiel, abre lá a tua Bíblia em Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36. O versículo
23, Ezequiel 36, 23, vai falar algo poderoso para nossas vidas. Vindicarei a santidade do meu grande nome, o que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Note que aqui está falando que o Senhor revela a sua santidade por meio do nosso procedimento. Então, o nosso procedimento, o nosso conduzir, vai revelar também a santidade do Senhor em nossas vidas. E isso é muito importante, porque às vezes a gente tem conduzido a nossa vida de forma que não tem agradado ao Senhor. Mas diante disso surge a pergunta: como ser santo? Não sei. E essa resposta está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Algumas dicas que irão te ajudar aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos viver isso, porque só assim teremos a nossa mente transformada, o nosso entendimento renovado, como está lá em Romanos 12, 2. Entendeu? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, aquilo que interiormente eu estou me alimentando, vai dizer extremamente qual é o nível de santidade que eu estou vivendo ao Senhor. Então, uma palavra como essa, onde que o Senhor diz: sejam santos, sejam santos, sejam santos, nada mais é o desejo de Deus que cada dia que se passa a gente viva cada dia mais uma vida separada para Ele. Então que o Senhor nos abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus ele venha cada dia mais estar governando as nossas vidas e que a gente entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.